As relações conjugais atualmente são tidas na sua maioria como monogâmicas, onde há união de um homem a uma só mulher. Mas existem também aquelas consideradas poligâmicas, onde um homem assume publicamente mais de uma relação. A poligamia é uma realidade mundial que varia bastante ao redor do mundo. Em algumas culturas e regiões é uma prática aceite e até mesmo incentivada. Por exemplo, em certas comunidades na África e no Oriente Médio, a poligamia é uma tradição antiga e respeitada. Já nos países ocidentais, onde inclui a maior parte da Europa, a poligamia é ilegal e socialmente desaprovada. O portal Zango Mídia, no âmbito da promoção do resgate dos valores morais e culturais angolanos, abordou sobre a poligamia em diferentes ângulos de abordagem, dentre eles o jurídico, social e religioso. Sónia Goulão afirma que a Constituição angolana não fala sobre a poligamia como tal. Falar de poligamia é falar de uma relação em que um homem tem várias mulheres, ou seja, de uma pluralidade de mulher com um único homem, ou multiplicidade de mulheres com um único homem. É falar de poligamia. Perceba-se que esta questão está relacionada à família. Assim, convido a olharmos para o artigo 35º, que é o 35 da Constituição da República de Angola, não é? O que ele vai dizer? Pronto, esse artigo fala família, casamento e afiliação. O número 1 diz assim: a família é o núcleo fundamental da organização da sociedade e é objeto especial de proteção do Estado, quer se funde em casamento, quer em união de facto entre homens e mulheres. Em casamento, quer união de facto entre homens e mulher. Bem, nós estamos a falar de relação, certo? Poligamia é uma relação, mas a nível da Constituição da República faz menção que uma das formas de constituir a família também é por meio de relação, essa relação por interveniente do casamento, união de facto entre homem e uma mulher. E agora vamos dizer, será que ficamos por aqui? Claramente que não. Vamos então aqui ver que há uma lei que trata das questões familiares, há um código, é como tudo, a Constituição é a lei magna e podemos correr a outro código. A nível do Código da Família, no artigo 20º fala sobre o casamento. E nós já vimos aí que o casamento é uma forma de constituição da família. Então, mas faz menção de que o casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, não é, que vão estabelecendo plena comunhão de vida. Se formos mais aprofundados, vamos ver que essa união entre um homem e uma mulher é um requisito que se coloca. Deve ter um homem e uma mulher, o que leva-nos à característica das relações monogâmicas. Ou seja, aquelas relações que existem duas pessoas, entre um homem e uma mulher, diferente da poligamia, que poderia ser um homem e várias mulheres. O sociólogo Nkanga Gomes conceituou a poligamia divergindo-a do concubinato. Mas quando falamos de poligamia, repito, estamos a falar de um homem, de um sistema social em que ele tem mais de uma esposa. Isto aqui é poligamia. E essa esposa, ela é reconhecida, ela é legitimada pela comunidade, pelo grupo de pertença em que ambos fazem parte, que não é como se fosse uma concubina, como acontece em Angola, um homem casado que tem várias namoradas, isso não é poligamia. E acrescenta que o colónio destruiu a nossa base cultural. E voltarmos para a história da colonização, com a chegada de Diogo Cão, em 1482, encontrou um sistema social devidamente estruturado, onde os nossos avós tinham mais de uma esposa, ou seja, Angola sempre foi um território poligâmico, fazia parte do Reino do Congo. No Reino do Congo era normal um homem ter mais de uma esposa, era legítimo. Não se trata de uma anomalia, de um desvio social, não. Era o nosso sistema social
em que as mulheres, os homens tinham mais de 2 esposas. E não era causa de conflito, não. Era a realidade sociocultural. Nós já aprendemos da nossa essência, do ponto de vista da poligamia, de uma forma geral. Tu tens a poligamia em algumas comunidades, onde tu tens o homem, tem mais de uma esposa e todas elas se conhecem, convivem normalmente, mas de uma forma geral a poligamia já perdeu a sua essência. Nós bebemos dos valores europeus ou do sistema social, que é a estrutura, que é a realidade social que nos encontramos hoje, mas a poligamia não se faz sentir, né? É algumas comunidades, mais no interior, que tu tens uma determinada comunidade, permite aqui a redundância, e o homem tem mais de uma esposa e todas convivem, partilham, uns têm sistema até de jango, o marido vive no meio, as outras esposas, cada uma tem a sua casa, e elas lidam-se muito bem, não há litígio, não há briga. O primeiro homem polígamo a nível do mundo foi Lameque, diz o bispo. Primeiramente, nós precisamos pensar qual é a ideologia divina para com o casamento. A Bíblia, no livro de Gênesis, trata de mostrar sobre o propósito do casamento. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. A Bíblia não fala 2, a Bíblia fala uma adjutora que assista diante dele. Logo, nós entendemos somente nesse texto que é do propósito divino que o homem se unisse a uma mulher. Aliás, mais abaixo a Bíblia fala que, portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Logo começamos a ver que desde o princípio, o propósito de Deus foi sempre que o homem tivesse uma esposa. Um homem para uma mulher para um homem. Mas, no entanto, após a entrada do pecado no mundo, pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a Bíblia fala de que começou a se levantar uma geração perversa. E dessa geração perversa, o primeiro caso de poligamia na Bíblia é retratada justamente lá no livro de Gênesis, e ocorreu com um dos descendentes de Caim, que é o homem chamado Lameque, que teve 2 mulheres. Aí começamos a ver que o princípio da poligamia começa justamente com uma geração perversa. Para Damião Marques, esta geração não cumpria com os desígnios de Deus. Portanto, se nota que desde o início, esta prática nunca foi aceita por Deus. Existem muitos casos tratados na Bíblia de homens que tiveram várias mulheres. Para além desse caso de Lameque, que nós fizemos menção, existem o caso do próprio Abraão. Abraão não teve apenas uma esposa, teve também Agar. O caso também que fez menção de Salomão, Davi, entre outros reis, também tiveram mais de uma esposa. No entanto, são casos que nós precisamos olhar assim. Os casos que estão retratados na Bíblia não vêm trazer na espécie de um ideal, como é que deve ser. Deus, ao inspirar homens para escreverem a Bíblia, não ocultou muito dos erros cometidos por grandes homens de Deus. E a Bíblia fala que até Davi era considerado homem segundo o coração de Deus. Mas, no entanto, teve várias mulheres. E eu gostaria de dizer que aquilo não se tratava de um caso aceite por Deus, mas foi alguma coisa que Deus permitiu, mas que não fazia parte dos seus ideais, do seu propósito para com a humanidade. Por exemplo, há quem diga que o Velho Testamento
não traz a descrição de proibições relativamente à poligamia, mas isto não é verdade. As consequências da poligamia praticada pelos primeiros homens no mundo perdura até os dias atuais, fazendo menção do islamismo e o cristianismo. Abraão adotou a poligamia, um pouco esforçado pela sua mulher, porque a sua mulher queria a todo custo ter filhos. Disse, pai, eu quero ter filhos. Então toma minha escrava, Agar, faça filho com ela, para que eu tenha filhos, porque naquela altura considerava-se que o filho de uma escrava era considerado filho da senhora. E ela deu a sua escrava Agar a Abraão, e a Bíblia fala que Abraão aceitou o desejo da sua esposa, e vamos ver as consequências. Quando o menino nasceu, depois a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida de Sara, e Sara concebeu e deu à luz a Isaac. Agora começou a haver um conflito entre Isaac e Ismael, ao ponto da própria Sara dizer, olha, manda embora esse menino. Estamos a ver quais são as consequências da poligamia. Nasceu um conflito de geração que perdura até o dia de hoje. Vocês sabiam que um dos conflitos que hoje mais incomoda o mundo inteiro entre essas duas religiões, de Islão, não é? São descendentes de quê? De Ismael, que é um dos filhos. E temos os judeus, que vê os cristãos, não é? Que é Isaac. Quer dizer, da poligamia originou um grande conflito que até o dia de hoje estamos aqui a tentar consertar. A poligamia traz consigo consequências sociais, econômicas e até mesmo emocionais. Também a poligamia, na atualidade, Deus tem outras consequências econômicas, sociais, emocionais, porque a própria mulher de hoje vai sofrer quando se aperceber que o marido tem uma outra, então precisa cautelar a sanidade mental. Hoje, a poligamia, na minha ótica, na nossa realidade, na minha geração, não aconselho. É a minha opinião, não aconselho, porque há homens que adoram isso e eu tenho que respeitar, mas para mim não aconselho a juventude a optar pela poligamia por causa das consequências econômicas, e sociais, educativas. Você não vai ter contas para alimentar e sustentar, educar todos os filhos, ou o sistema econômico mudou, é diferente do passado. E então não aconselho a minha geração a optar pela poligamia, mas cada um é livre e sabe da sua própria felicidade. A felicidade é subjetiva e nós não podemos impedir essas pessoas. Mas nesse tempo, na Era da Graça, nós não podemos nos inspirar em homens como Moisés, Salomão, não podemos nos inspirar em Davi para podermos satisfazer os nossos próprios prazeres. Porque hoje quem defende este posicionamento da poligamia, se você vê, não é nada mais, nada menos para que satisfaça os seus próprios deleites. Porque do ponto de vista espiritual não é aprovado. Deus não aprova a questão da poligamia.